Fala pessoal, Pedro Treinador aqui com vocês e hoje eu vou falar sobre hipertrofia e não existia um lugar melhor para eu gravar esse vídeo do que aqui na academia, né, o meu habitat natural. E sim, você vai precisar treinar para conseguir ter hipertrofia. Primeiro, para a gente pensar e entender o que é hipertrofia, a gente precisa entender como se dá a hipertrofia, né? A hipertrofia nada mais é do que o aumento da secção transversa das fibras musculares, ou seja, o aumento das fibras musculares, o aumento do volume muscular. Tá, mas e como que se dá então esse processo de hipertrofia? Como que eu consigo hipertrofiar? Como que eu consigo aumentar o volume da minha musculatura? Tá? Para você conseguir hipertrofiar e estimular e sinalizar a hipertrofia, você vai precisar de uma tensão mecânica, tá? Sem tensão mecânica, sem você estimular a sua musculatura, você não consegue sinalizar a hipertrofia. Por mais que a sua nutrição esteja adequada, você precisa de uma tensão mecânica. Para que essa tensão mecânica ocorra, você vai precisar de uma carga e que essa carga exerça força sobre a musculatura que você está treinando, tá? Então, a capacidade do músculo se alongar e se contrair é o que a gente chama de contração, tá? E para que a hipertrofia ocorra, você precisa de contração, você precisa de contra-resistência, você precisa movimentar uma carga contra a resistência, tá? Seja ela no peso livre, seja ela numa máquina, seja ela no rabo, não interessa, você precisa movimentar, ou seja com o próprio peso corporal, que daí a hipertrofia fica um pouco limitada, mas sim, você precisa de uma carga externa para conseguir sinalizar a hipertrofia e para que essa tensão mecânica ocorra, tá? Para entender então como que essa tensão mecânica ocorre, você precisa entender que a hipertrofia, existem dois tipos de hipertrofia basicamente, que seria a hipertrofia sarcoplasmática e a hipertrofia miofibrilar, tá? As duas ocorrem basicamente juntas, mas a grande sacada aqui é que existem treinos mais tensionais que voltam para a hipertrofia mais miofibrilar e um treinamento mais metabólico que vai induzir mais hipertrofia sarcoplasmática. Entendam que você tem dois tipos de fibras, basicamente, seriam três, mas dois tipos de fibra. Fibra do tipo 1, que são fibras de contração lenta, e fibras do tipo 2, que são de contração rápida, tá? Como que eu vou estimular? Porque a fibra do tipo 1, ela é uma fibra de alta resistência muscular, fibras mais oxidativas, fibras de contração lenta. E as fibras do tipo 2, que são as fibras que mais hipertrofiam, que é aquelas fibras que a gente consegue estimular mais aqui na musculação, são as fibras de contração rápida, tá? E como que eu consigo estimular essas duas fibras, tá? Elas vão acontecer ao mesmo tempo, da mesma forma, mas com tensões mecânicas diferentes. Quanto maior a magnitude da minha tensão, mais eu vou estimular a hipertrofia das fibras do tipo 2, que são as fibras que realmente a gente quer estimular aqui, tá? A quantidade de fibra e o tipo de fibra de cada segmento varia de indivíduo para indivíduo, questão de genética, mas na musculação a gente prioriza então treinar com cargas um pouco mais altas, né? Um número de repetições mais reduzido e para conseguir estimular sim a hipertrofia dessas fibras do tipo 2. Lembrando que quando a gente trabalha com cargas mais baixas, a gente também estimula a contração, a utilização e a hipertrofia das fibras do tipo 2. Porém, a gente tem que estar com um número de repetições muito alto, chegar próximo da falha muscular concêntrica, para que um grande número de unidades motoras seja recrutado, tá? E para que as fibras de alto limiar, que são as fibras do tipo 2, consigam ser ativadas. Diferente dos treinos com altas cargas, que já desde a primeira ali, segunda repetição, você já consegue ativar uma quantidade maior de fibras musculares e fibras de alto limiar, que são essas fibras do tipo 2, de contração rápida, tá? Então, tendo entendido isso aí, quais são as fibras do tipo 1, fibras do tipo 2, quais são as fibras que a gente hipertrofia com a tensão mecânica, a gente tem que entender quais são as fases da contração, tá? São basicamente duas fases, tá? A fase concêntrica, onde a gente tem um encurtamento
dos filamentos contráteis, né, onde as fibras, basicamente actina e miosina, elas estão juntas, elas estão mais fortes, elas ficam se deslizando, né? Quando a gente contrai o músculo, elas se deslizam e elas se unem, elas ficam mais fortes. E quando a gente tem a fase excêntrica, que é a fase da negativa, a fase da descida, onde também tem um maior recrutamento das fibras, uma maior tensão mecânica, tá? É onde as fibras elas se alongam, elas se afastam, então precisaria de um maior número de fibras musculares para conseguir segurar aquela carga que você já subiu, tá? Então basicamente dois tipos de contração concêntrica e a excêntrica. Também tem a contração isométrica, que é você conseguir segurar e sustentar o peso na mesma angulação. Mas a contração isométrica não entra como uma variável importante e imprescindível para a hipertrofia, tá? E assim, para explicar de forma mais simples o que é hipertrofia, porque eu vejo que muita gente chega e fala assim, não, a hipertrofia é romper fibras, né? A hipertrofia a gente precisa de dano muscular, precisa lesionar o máximo de fibras possíveis para que a hipertrofia ocorra. Né? E tá, a hipertrofia não tem muito a ver com dano muscular. O dano muscular é uma consequência da tensão mecânica, é uma consequência da hipertrofia, mas ela não é via de regra para gerar hipertrofia, para sinalizar mais hipertrofia, tá? A hipertrofia, como que ela ocorre? A hipertrofia ela é gerada pela mecanotransdução. O que é a mecanotransdução? É a transformação de tensão mecânica, aquela carga que a gente carregou. As fibras emitem sinais bioquímicos para que esses sinais bioquímicos eles consigam estimular vias de hipertrofia, sinalizar melhor a hipertrofia para gerar mais síntese proteica. Quando eu gero mais síntese proteica, que gera a reparação das fibras, das microlesões, tá? Que foram acarretadas pela tensão mecânica, não pelo dano muscular, que fique bem claro, tá? E aí sim a gente consegue ter a hipertrofia. Então o que é hipertrofia? É conseguir aumentar a síntese proteica e aumentar a musculatura. Basicamente é isso. Precisa de uma tensão mecânica para que isso ocorra, tá? E como que vai ser estimulada essa hipertrofia? A gente precisa estimular e ativar o complexo mTOR, IP70S6K, seja via AKT ou seja pela produção de ácido fosfatídico via fosfolipase D. Para que a hipertrofia ocorra e que a gente tenha a máxima hipertrofia, a gente precisa, além da tensão mecânica, além de todo um trabalho voltado com algumas variáveis que eu vou pontuar para vocês aqui, tá? A gente precisa de uma nutrição adequada e voltada à hipertrofia. Vocês lembram o vídeo que eu fiz esses dias falando sobre um melhor direcionamento para cada objetivo? Um melhor direcionamento para cada fase? Seja bulking, seja cutting, a gente tem que pensar o seguinte: se eu estou na fase de bulking, que eu quero sinalizar mais a hipertrofia, que eu quero ganhar massa muscular, então entenda, ganhar massa muscular é hipertrofia, então eu preciso treinar e eu preciso me alimentar para suprir essa demanda energética de proteínas que o meu corpo precisa. Para ativar o complexo mTOR também, ele é ativado através de GF1, que seria pelo consumo de carboidratos e a produção de insulina, e também pelos aminoácidos, entre eles a leucina, um dos mais importantes. Então entendam que você precisa de uma alimentação adequada, balanceada, com proteínas e carboidratos calculados para o seu objetivo, para que a hipertrofia ocorra e sinalize de maneira máxima. Por isso que na fase de bulking, que é na fase de ganho de massa muscular, a gente precisa consumir uma quantidade de proteínas e carboidratos suficiente para que esse processo ocorra. É normal, nessa fase de ganho de massa muscular, a gente ganhar um pouco de gordura para que a gente consiga aumentar a massa muscular. Isso é normal. A gente precisa de mais calorias, de calorias sobrando, para que a musculatura consiga gerar essa síntese proteica, para que consiga fazer essa reparação tecidual. Tá? A mesma coisa na fase de cutting, que é muito mais difícil de conseguir ganhar massa muscular, e a ideia do cutting é preservar a massa muscular ao máximo, que é difícil pra caramba de ganhar massa muscular, e perder gordura. Então entendam que a nutrição adequada, voltada para o teu objetivo, é muito importante, é imprescindível para que você consiga reparar as fibras, para que você consiga gerar e sinalizar melhor a hipertrofia. Tá? Então, tendo entendido isso de como que funciona a hipertrofia, tá? De como que sinaliza melhor para a hipertrofia e o que é de verdade a hipertrofia, eu vou explicar para vocês agora
algumas das variáveis que eu considero que são extremamente importantes, que são chave para que você consiga ter o resultado que você deseja, para que você consiga hipertrofiar da melhor forma possível, tá? O que eu pontuei aqui não está em ordem de mais importante para menos importante. Todas essas variáveis são importantes igualmente. E entendam que cada coisa que eu vou falar aqui, eu não vou me aprofundar muito no assunto, eu vou apenas ressaltar e explicar um pouco superficialmente para vocês o que significa cada variável e como que ela pode ajudar vocês. E que cada uma dessas variáveis vão ser adequadas para o nível de treinamento do indivíduo. Primeira variável que eu considero extremamente importante e que é via de regra para que você consiga hipertrofiar. A variável que a gente chama de intensidade. Intensidade do treino. A intensidade, se alguém falar diferente para você, você desconfia. Intensidade é carga. Intensidade é o peso que você carrega. Quanto maiores as cargas que eu carregar, maior vai ser a intensidade do meu treino. Isso aí entra lá num cálculo que a gente chama de volume, que eu vou falar daqui a pouco. Que daí a carga vocês vão conseguir entender melhor como que funciona essa questão de intensidade, tá? Lembrando que as cargas elas vão ser adequadas para o seu nível de treinamento e que essa intensidade ela vai sendo aumentada conforme haja necessidade na sua periodização, dependendo da fase do treinamento que você está. Por isso que eu sempre ressalto que a verdadeira chave para a real hipertrofia é o princípio da sobrecarga progressiva. É o quanto que você consegue aumentar essa carga e se manter com essa carga para aquele mesmo número de repetições pelo máximo de tempo possível. É claro que nem tudo é perfeito e que realmente essa progressão ela chega à homeostase, ela chega à estagnação. E para isso que se tem que ter um bom coach, um bom treinador para identificar quando que você precisa parar de treinar com carga progressiva, que você precisa diminuir o volume do seu treino e que você diminua a intensidade da sessão, fazendo um treinamento mais voltado à resistência muscular localizada, que seria com cargas mais baixas, tá? Para que você faça essa periodização ondulatória, para que você sempre esteja hipertrofiando, para que você sempre esteja melhorando a sua performance. A ideia aqui não é diminuir a sua performance, tá? Então, não tenha medo de treinar com cargas altas. Entenda o seguinte, a sobrecarga e a carga que você vai usar, ela é relativa à sua força, não à minha força, tá? Então, você vai aumentando progressivamente a sua carga para a sua força. Você não precisa aumentar 5 kg de cada lado no supino ou 5 kg de cada lado no agachamento. Você pode colocar 1 kg cada lado, isso já é progressão de carga. Você já vai estar aumentando a intensidade do seu treino. Entenda isso. Então, o que os estudos comprovaram? Que quando a gente usa uma zona de repetições muito alta, a gente vai estar com uma carga muito baixa e a gente vai estar estimulando mais fibras do tipo 1 e a gente só vai começar a estimular as fibras do tipo 2 quando a gente já está com um número de repetições muito elevado ou próximo da falha concêntrica. Tá? Então, para quem gosta de fazer um treino mais metabólico, para quem busca realmente aquelas modificações metabólicas no treino, como o pump, mais repetições realmente aí se tornaria o ideal. Tá? O importante aqui é a gente entender o seguinte, que você precisa fazer fases de altas cargas para estimular mais a força, aí ficando entre 3 e 12 repetições, tá? Fases para aumentar a sua força, para que você progrida a sua força e consiga progredir as cargas, para que um dia você consiga usar aquela mesma carga que você não conseguia fazer 2 repetições, que você consiga fazer 4, 5, 6 repetições. Isso é progressão, tá? Então a gente precisa de fases de altas cargas e fases de baixas cargas e maiores repetições, para estimular tanto a força como a resistência muscular localizada, porque a gente precisa conseguir sustentar aquela carga também pelo maior tempo possível, tá? Dessa forma a gente tem um treino completo. Então nem ficar só fazendo 20 repetições, nem ficar fazendo só 6 repetições, nem ficar treinando com altas cargas e nem ficar levantando pezinho colorido. A ideia é a gente conseguir ou na mesma sessão variar as intensidades ou variar na periodização, ou fazer semanas com altas cargas, semanas com baixas cargas. Aí vai depender da fase do microciclo que você vai estar, e quem vai poder direcionar você melhor nessas questões
é o seu treinador, é o seu professor que cuida do seu treino na academia. Entrar agora então numa variável muito importante que muitos treinadores consideram que é o leme do barco, né? Que é um dos pilares mais importantes, é o que rege e o que a gente se baseia para conseguir controlar todas as outras variáveis do treinamento, que a gente chama de volume de treino, volume total de treino. Tá, Pedro, mas volume total? Como assim, cara? O volume, o que significa o volume? O volume é o produto da multiplicação entre séries, reps, cargas e sessões do seu treino. Então entenda, qualquer uma dessas variáveis, seja carga, seja série, seja o número de repetições, ou seja, o número de vezes que você vai treinar esse músculo por semana, vai interferir no volume total de treino. O que os estudos conseguiram comprovar, tá? Com várias meta-análises? Que quanto maior o volume de treino, melhores serão os seus resultados. Brigato e colaboradores comparou o resultado de 16, 24 e 32 séries semanais na força de 1 RM para supino e agachamento e hipertrofia de bíceps, tríceps e vasto lateral. E quais que foram os resultados? Os resultados mostraram o que a gente já esperava, que o grupo que treinou 32 séries semanais teve um ganho maior de força no agachamento e no supino e teve maior hipertrofia do bíceps, do tríceps e do vasto lateral. Então comprovando aí o que a gente chama de dose dependência. Mas a literatura ainda não traz com clareza, não se tem ainda estudos que comprovem qual que seria a dose ideal de volume total semanal para cada agrupamento muscular. A gente tem dados que mostram que até 45 séries semanais por agrupamento muscular se tem os melhores resultados. Isso quando a gente está falando de um músculo grande como quadríceps, né? Então, é claro que esses dados podem ser extrapolados e vai variar muito do nível de treinamento que você tá, da fase da periodização que você tá, né? E é claro que a gente nem sempre vai ficar com o volume lá em cima. Como eu falei, a mesma coisa da intensidade, né? Mesmo porque a intensidade é carga e entra no volume total. Então, tudo isso a gente vai contabilizando e vai modificando caso haja necessidade. Fases de alto volume de treino, fases de baixo volume de treino. Fases onde a gente vai priorizar um grande número de exercícios, poucos exercícios, mais carga, menos carga. Então entenda que você precisa fazer de tudo um pouco. Você vai se beneficiar tanto com grande volume quanto com baixo volume. A modulação do volume é extremamente importante. Isso aí quem vai conseguir identificar é o seu coach com o seu feedback para ele. Ele vai conseguir identificar se você está entrando em overreaching. O que é overreaching? É quando tem uma queda no desempenho, é quando você já não está mais conseguindo progredir as suas cargas, quando você está extremamente fadigado, não está mais conseguindo se recuperar das sessões de treino. Então, eu tô cansado ainda daquele treino, aquele treino foi extremamente exaustivo, hoje eu já não estou conseguindo treinar direito, está gerando interferência, né? Aí sim a gente consegue identificar que talvez esteja na hora de modificar ali o seu volume do treino para que você não entre em overtraining. Overtraining aí, meu amigo, quando a gente fala de overtraining, a gente já está entrando na questão de lesão, de burnout, de não querer mais estar aqui, ficar realmente depressivo, de não querer mais treinar, né? Realmente daí a gente entra em questões mais psicológicas quando a gente fala de overtraining, além da questão de lesões articulares, né? Então a gente tem que pensar, por isso que a periodização ela é tão importante e é tão importante a gente conseguir identificar essas variáveis e tentar trabalhar da melhor forma possível para que a gente consiga melhorar o seu desempenho e manter a sua integridade física, que é o que eu acho que a grande maioria dos treinadores hoje em dia está pecando bastante, porque depois de algum tempo tem se falado muito na questão de falha, treinar até a falha, procurar o dano muscular, buscar o dano muscular. E cara, a gente sabe hoje em dia que quem treina sempre até a falha não consegue progredir força e daqui a pouco vai ter lesão, daqui a pouco vai se machucar, porque ele gera um edema tão grande, ele gerou tanto dano muscular, que ele não consegue mais fazer síntese proteica, ele não consegue mais recuperar aquela musculatura. Então, o dano muscular ele é uma consequência da hipertrofia, ele não é causa. Ele não precisa existir para ter hipertrofia, mesmo porque para ter dano muscular a gente precisa de tensão mecânica e não o contrário.
a gente consegue ter tensão mecânica, fazer mecanotransdução, conseguir sintetizar e recuperar aquela fibra muscular sem que tivesse tido dano muscular, entendeu? Então, é importante treinar até a falha? Em algumas vezes sim. Quando que a gente treina até a falha? Em alguns momentos específicos, tá? Mas se eu puder dar essa dica agora, no meio desse vídeo, treinar até a falha em alguns momentos, deixa para o final do treino, deixa para fazer em exercício mais de máquina, exercício mais isolado, né? No último exercício, na última série, tá? Para daí chegar até a exaustão. Tá? Não faz isso antes do treino, que isso aí vai gerar uma interferência muito grande na progressão da sua força, na sua progressão de cargas, né? E isso aí a gente vai entrar já em outro aspecto, que é a seleção dos exercícios, ordem dos exercícios, intervalo de recuperação. Outro ponto muito importante que muitas pessoas, não digo que erram, mas muitas pessoas foram mal instruídas ou ainda têm aquela ideia de que intervalos curtos são melhores para intervalos longos. E não. Intervalos curtos não te beneficiam em nada. Isso eu posso dizer com propriedade. Os estudos comprovaram que para que se tenha um ganho de força, para que você consiga progredir, recuperar os sistemas energéticos, porque quando a gente pensa em contração muscular, quando a gente pensa em musculação, qual o sistema energético que a gente está utilizando? Principalmente, a gente sabe que a gente tem 3 tipos de sistemas energéticos, né? O sistema ATP-CP, que é o sistema creatina-fosfato, que daí são estímulos mais curtos, né, de curta duração, ali até 30 segundos, 1 minuto. Depois a gente tem o sistema glicolítico e o sistema oxidativo, que daí vai mais para a parte de exercícios de corrida, exercícios de longa duração, onde esses sistemas vão estar sendo mais utilizados. Eles não são utilizados individualmente, eles são utilizados ao mesmo tempo, só que tem uma priorização de cada sistema energético. Então na musculação a gente utiliza o sistema creatina-fosfato, ATP-CP, tá? E quanto tempo que demora mais ou menos para recuperar esse sistema energético? Eu fiz uma série lá de 10 repetições de uma rosca direta, por exemplo, de um supino, e vou lá, tenho que fazer meu intervalo. Quanto tempo mais ou menos demoraria para eu recuperar totalmente o meu sistema creatina-fosfato para que eu consiga ter o máximo de força, o máximo de rendimento e até progredir as cargas na minha série? Tá? Demora mais ou menos 5 minutos para recuperar todo o sistema creatina-fosfato. Então por isso que quando você descansa 1 minuto ou menos de 1 minuto, você não consegue manter aquela mesma carga. Não estou nem falando de progressão de carga, estou falando de manter a mesma carga. Você já não percebeu que quando você faz uma série, o seu intervalo está curto, você vai lá, faz mais uma série e fala: pô, eu tinha feito 10 repetições, eu tô com o mesmo peso e eu tô na 5ª repetição e eu já tô cansado. Exatamente por isso. Fadiga acumulada do exercício. Você deu pouco tempo de intervalo. Tá, mas então, Pedro, quer dizer que eu vou ter que ficar 5 minutos esperando? Eu vou ficar aqui 10 horas na academia? Não, cara. Os estudos comprovaram que pelo menos 1,5 minuto a 2 minutos, eu ainda daria 2 minutos, é assim que eu passo para todos os meus clientes, os que têm tempo para treinar, 2 minutos de intervalo entre os exercícios e entre as séries, que você consegue recuperar boa parte do teu sistema energético, que você consegue progredir as cargas e manter a sua força, tá? Sem que haja fadiga acumulada e que você perca rendimento no decorrer do seu treino. É normal que a gente comece já o treino lá em cima, com o estoque de glicogênio cheio lá em cima, bastante energia para fazer os exercícios, e que essa energia ela vá caindo, né, conforme a gente vá treinando. Isso é normal, isso acontece. Mas o que eu estou falando aqui não é dessa perda de rendimento, estou falando da perda da progressão das cargas. Então entenda que fazer menos de 1,5 minuto de intervalo vai atrapalhar no seu rendimento. Por quê? Quando a gente pensa em hipertrofia e emagrecimento, a gente pensa que tem que manter a intensidade do treino mais alta. E se eu não consigo progredir as minhas cargas, ou até mesmo eu tenho uma perda da intensidade do meu treino, eu não estou conseguindo gerar o máximo o potencial que o meu corpo precisa para aquela sessão de treino para sinalizar a hipertrofia. Então entenda, o intervalo ele é essencial. Descansar 30 segundos ali, cara, eu vou te dizer, ele é legal para quem quer trabalhar mais com condicionamento, para quem quer trabalhar mais vias metabólicas, né? Pensando mais em condicionamento físico, em resistência cardiorrespiratória ou até mesmo resistência muscular localizada, tá?
do que realmente hipertrofia, tá? Então, tem alguns estudos até que mostraram que de 10 a 120 segundos você tem bons resultados para hipertrofia, mas você daí teria que utilizar outros métodos de treino, que daí entra o rest pause, entra o drop set, entra o cluster, entra o back off set, entra o pit set, exercício conjugado, para que você consiga ter um treino de alta intensidade, denso, mas que você provavelmente não vai conseguir manter a mesma carga. Você não vai conseguir progredir a sua força. Então, pensando em progressão de força, em melhorar o seu desempenho, em sinalizar mais para a hipertrofia, descanse pelo menos de 1,5 minuto a 2 minutos entre as séries e entre cada exercício. Outra forma também de você conseguir hipertrofiar, pensando na questão do intervalo, que daí a gente não vai nem pensar em cronometrar o tempo, que é uma coisa que a gente chama de intervalo autossugerido. Tá? O intervalo autossugerido ele é muito utilizado por quem já é mais experiente, porque já tem alguns anos de treino, e você começa o exercício na hora que você se sente apto a fazer a série. Então você não está lá contabilizando ali 1 minuto, 1 minuto e meio, 45 segundos, não. Você simplesmente faz uma série, descansa, agora eu já estou bem, vou fazer mais uma série, tá? E funciona, tá? Isso eu posso dizer que funciona. Funciona melhor do que se você ficar ali contabilizando ali 45 segundos, 1 minuto, tá? Então os estudos comprovaram que intervalos autossugeridos são extremamente benéficos e responsivos em relação à hipertrofia, tá? Pensando agora na questão de por que então tem gente que faz intervalos curtos e tem bons resultados? Porque daí a gente pensa que em intervalos curtos, como que você conseguiria sinalizar mais para a hipertrofia? Apenas com estímulos metabólicos. Então, essas adaptações metabólicas que acontecem com intervalos mais curtos, com treino mais rápido, seriam suficientes para que você conseguisse gerar mais ou menos o mesmo resultado para hipertrofia. Mas eu ainda ficaria ali pelo menos 1,5 minuto a 2 minutos para que você consiga progredir as cargas, para que você consiga desenvolver a sua força e para que você consiga ter um rendimento do seu treino. Porque nada mais motivante do que você conseguir progredir as cargas, do que você se desafiar no treino, do que você conseguir olhar e falar, tô conseguindo melhorar, tô conseguindo desenvolver, consegui aumentar 5 quilos ali, 1 quilo ali, tô conseguindo desenvolver. Isso é motivador. Não chegar e ficar extremamente exausto, podre no final do treino e achar que isso é intensidade alta, de que isso é que fez valer o seu treino, o que fez o seu treino valer a pena, tá? Porque muitas pessoas confundem a percepção subjetiva de esforço como se fosse a grande sacada. E na verdade não é só para saber como que você se sente depois do treino. Então às vezes como você se sente depois do treino, exausto, cansado, fadigado, não significa que o seu treino foi bom. Muitas vezes o treino bom de hipertrofia, que vai desenvolver sua força, que vai fazer a melhor sinalização possível para a hipertrofia, você não vai ficar cansado depois do treino. Você vai sentir que a sua musculatura foi exercitada, que a sua musculatura foi bem desenvolvida, mas sem ficar com aquele cansaço, como se o seu treino de musculação tivesse sido um cardio. A ideia da musculação não é ser um cardio, não é fazer um circuito. Você não precisa fazer circuito para emagrecer. Você não precisa ficar exausto com fazer treino em 40 minutos para emagrecer. Diferente se você só tem esse tempo. Não, eu só tenho 40 minutos para treinar. Eu só tenho 45 minutos para treinar. Máximo 1 hora, não posso ficar mais que 1 hora, tenho que ir para casa, minha mulher tá me esperando, tenho que cuidar do meu filho, tenho que trabalhar. Beleza, aí o que a gente vai fazer? A gente vai modificar a densidade do seu treino. O que é a densidade? É tentar encurtar e conseguir te gerar alta intensidade nesse teu treino de curta duração. Tentar equiparar o que você conseguiria fazer num treino de 2 horas, 2 horas e meia, em 45 minutos, 1 hora. Tá? Então, tem como. É só falar com o seu professor que ele vai conseguir deixar o seu treino mais denso da melhor maneira possível, respeitando as suas limitações, respeitando a fase do seu treinamento, respeitando a sua condição de realidade. Tá, mas e em relação à seleção dos exercícios? Será que faz diferença? Será que faz diferença se eu começar com exercícios isolados, se eu começar com exercícios multiarticulares? Será que faz diferença em relação à força e à hipertrofia? Vou te dizer, faz sim. Tá? Existe um método que a gente chama de pré-exaustão,
que daí a gente conseguiria exaurir uma musculatura que o nosso cliente tem mais dificuldade de atingir num exercício multiarticular, que a gente faria uma pré-ativação, deixaria mais ou menos fadigado aquela musculatura alvo. Vou dar um exemplo prático aqui. Cadeira extensora e vai para o agachamento. Se o meu cliente tem dificuldade de sentir ou de desenvolver mais o quadríceps no agachamento livre, eu posso fazer uma pré-exaustão, colocar o meu cliente ali na cadeira extensora, fazer uma pré-exaustão, uma pré-ativação do quadríceps, para que ele consiga no agachamento estimular mais e direcionar mais todo o treino dele para quadríceps, tá? Eu não aconselho muito a fazer isso, principalmente para indivíduos iniciantes, intermediários, só para quem é realmente avançado ou extremamente avançado, quem já tem mais de 4, 5 anos de treino, tá? Eu aconselho sempre colocar exercícios multiarticulares antes dos exercícios isolados, tá? Os exercícios multiarticulares, que são os exercícios que envolvem várias articulações, eles envolvem muita musculatura, então é muita massa muscular que está envolvida para conseguir fazer o exercício. Seja agachamento, terra, um stiff, um supino, são exercícios que você tem mais músculos agindo, mais sinergistas, mais estabilizadores, e você consegue colocar mais carga, você consegue colocar mais peso no seu exercício, melhorando assim e desenvolvendo mais a sua força, tá? Exercícios mais isolados de máquinas, exercícios monoarticulares que trabalham com uma articulação, eu costumo deixar mais para o final do treino para tentar trabalhar ali, mais, não digo a falha, mas próximo dela, deixa mais para o final do treino, trabalhar com exercícios multiarticulares no começo para desenvolver força e exercícios mais de máquina para o final. Não é uma regra, tá? Você pode manipular o treino da maneira que você quiser, não existe certo, não existe errado, mas a maneira que eu gosto de treinar e que eu passo para os meus clientes é colocando sempre exercícios multiarticulares no começo e deixando exercícios monoarticulares mais para o final do treino, tá? É importante que haja essa junção e que você misture no seu treino exercícios de peso livre e exercícios de máquina, porque com os exercícios isolados você tem uma amplitude e um torque diferenciado, uma angulação diferenciada que os pesos livres, que os exercícios multiarticulares não te permitem. Então você consegue sim sinalizar mais para a hipertrofia de formas diferentes, tá? Para quem então que eu coloco só exercícios básicos, exercícios multiarticulares? Para um determinado esporte, para um determinado objetivo, para quem quer desenvolver mais força, para os powerlifters ou para algum esporte que eu necessito desenvolver mais força e não pensando em hipertrofia, tá? Pensando em hipertrofia, quanto mais eu segmentar e quanto mais eu isolar uma musculatura, melhor. Então, multiarticulares para desenvolver força e hipertrofia e isolados no final do treino ali para conseguir exaurir e conseguir estimular ao máximo daquela musculatura que dificilmente seria estimulada em exercícios multiarticulares. Outro ponto que eu acho que é extremamente importante de colocar aqui e que eu vejo dia a dia os alunos errando isso aqui, por mais que a gente explique, tá? Trocar a ordem dos exercícios. Será que trocar a ordem dos exercícios faz diferença? Toda diferença, tá? Vamos pensar no princípio básico da hipertrofia. Qual que é? Lembra disso? Falei lá no começo. Sobrecarga progressiva. Se a chave para hipertrofia é a sobrecarga progressiva, como que eu vou conseguir controlar a carga que eu fiz num exercício, que ele é o primeiro, se eu deixá-lo para o terceiro exercício? Como que eu vou conseguir carregar a mesma quantidade de carga que eu carregava, colocando ele como prioridade, se eu for deixá-lo para terceiro, quarto, para o último exercício do treino? Entenda que você não vai conseguir manter a mesma qualidade, não vai conseguir manter a mesma força, não vai conseguir manter a mesma carga pela questão da fadiga acumulada. Então entenda que se você tem uma sequência, se o seu coach prescreveu lá no seu treino uma ordem dos exercícios
e você muda essa ordem todo treino, não, porque eu vou mudar a ordem porque está ocupado ali, não, eu vou mudar a ordem porque hoje eu quero começar diferente, você vai estragar a sua periodização, você vai atrapalhar o trabalho que o seu coach está fazendo com você, tá? Você vai atrapalhar como que ele vai contabilizar o volume de treino. Se um dia você faz supino com 20 cada lado, no outro dia você faz com 30 cada lado, no outro dia você faz com 15 cada lado porque está cansado, ou um dia você começa com crucifixo e no outro dia você vai interferir nas suas cargas. O maior prejudicado disso tudo é você. Então, se tem uma ordem correta, siga essa ordem, mantenha a ordem dos exercícios, faça na ordem correta, controle as suas cargas, anota a carga que você começou, a carga que você terminou o seu exercício, tá? Para que quando você for passar o feedback pro seu coach, esteja tudo lá bonitinho, esteja tudo lá certinho. Porque se diminuir a sua força em algum exercício, ele vai saber que você mudou a ordem. Porque quando a periodização está bem feita, só se aconteceu alguma coisa que não tem como controlar, que aí pode ter interferido no teu treino. Porque senão a gente sabe. Se houve interferência na progressão das cargas, provavelmente você ou não descansou direito, ou você mudou a ordem dos exercícios. E como eu tinha falado já, na seleção dos exercícios, a ordem dos exercícios vai variar conforme o objetivo de cada um, né? Se eu tenho mais dificuldade em, por exemplo, parte superior do peitoral, parte mais clavicular do peitoral, né? Eu faço alguns movimentos de pré-exaustão, eu direciono o movimento para a parte superior para que nos próximos exercícios eu consiga recrutar mais daquela porção. A mesma coisa vale, por exemplo, que eu gosto bastante de colocar, quando eu faço uma pré-ativação do glúteo e coloco as mulheres para fazer elevação pélvica, né? Principalmente mulheres que querem desenvolver mais glúteo, colocar um exercício específico de glúteo, tá? No começo do seu treino faz com que todos os outros exercícios sejam mais direcionados para o glúteo, que o trabalho do glúteo seja muito maior, tá? Lembrando aqui que o glúteo é um músculo fásico, ele não é tônico, então ele não é tão facilmente ativado, por isso que muita gente quando faz agachamento, stiff, leg, a búlgaro, a fundo, não consegue sentir tanto o glúteo, porque o posterior de coxa, os isquiotibiais, eles são tônicos, e o quadríceps também é tônico, então eles são ativados muito facilmente. Então para que você consiga recrutar mais do seu glúteo, né, essa é uma técnica que é utilizada, então por isso que vai variar assim na ordem dos exercícios, como eu falei, conforme o objetivo de cada um, né, conforme a sua genética, conforme as suas dificuldades e conforme o seu objetivo. Outro ponto que é muito importante que seja avaliado, tá? Principalmente para indivíduos iniciantes, é uma dúvida muito recorrente. Quantas vezes na semana eu preciso treinar para ter bons resultados, né? Qual que seria a frequência semanal ideal para uma divisão AB, ABC, ABCD, ABCDE, full body, faz segmentado, não faz segmentado, peito e tríceps, costa e bíceps, perna dividido, perna com ombro? Vai depender qual o seu nível de treinamento, de qual a sua disponibilidade para treinar, para que o volume do seu treino seja equiparado, tá? Pensa comigo, se eu faço um treino na semana, vamos pensar aqui num músculo grande, perna. Eu treino perna uma vez na semana, eu faço um treino de perna com 30 séries. Seria a mesma coisa que eu colocar esse treino de perna dividido em 3, fazendo cada treino com 10 séries? Sim, seria a mesma coisa. Então, por isso que muitos treinadores, né, eu inclusive considero que o volume é ponto-chave para que você consiga ter bons resultados, tá? Você tem que adequar a sua rotina, entender e tentar quantificar qual que seria o volume ideal para aquele grupo muscular, para que não fique nem a mais e nem a menos. A frequência semanal vai depender muito da sua disponibilidade, tá? Eu acredito que indivíduos iniciantes ali, até intermediários, consigam se beneficiar aí treinando 3 vezes na semana, né? 4 vezes na semana, fazendo um AB, né? Não precisa ser tão segmentado assim o treino. Quando você for um indivíduo avançado ou extremamente avançado, até para atletas, você consegue sim segmentar mais o treino. Por isso que atletas fazem um treino só de peito, dando um exemplo, né?
um treino só de braço, porque o volume do treino dele é tão grande que ele precisa de um intervalo maior de descanso para que ele consiga ter a musculatura dele recuperada para conseguir treinar a musculatura dele de novo. Então, se você for treinar 3 vezes na semana e tiver um volume, você pode treinar todos os dias perna, você pode treinar todos os dias peito, pode treinar o corpo todo 3 vezes na semana, não tem problema, desde que o volume seja equilibrado. Não vai fazer todos os dias perna e ter um volume de 100 séries semanais, que daí você vai estar indo totalmente contra o que você quer, que é hipertrofia, né? Você vai estar se machucando, você vai estar destruindo o seu corpo. Então, tentar equilibrar ali conforme o seu nível de treinamento, conforme a sua técnica, né? Que o volume seja equilibrado, independente se vai vir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu tenho clientes que treinam 3 vezes na semana e têm ótimos resultados. Tenho clientes que treinam 6 vezes na semana, tem clientes que treinam 5 vezes na semana. Então, vai variar muito conforme a sua disponibilidade, para que o seu coach, o seu treinador consiga quantificar e equilibrar o volume que seria ideal para você conseguir treinar e gerar e sinalizar a maior hipertrofia possível. Uma das formas de você conseguir saber se a sua frequência semanal está bem ajustada, né? Se o seu treinador montou certo o seu treino, é você vendo se você conseguiu se recuperar, se você está apto a treinar, se você está apto a treinar, se você está se sentindo recuperado, se a sua musculatura está recuperada. Porque se não tiver recuperado, você vai sentir, você fala, minha perna ainda está doendo, isso aqui. Então está mal ajustado o seu treino. Então o seu treino precisa estar bem ajustado, porque qual que é a ideia? Gerar e melhorar o seu desempenho, sinalizar melhor a hipertrofia, aumentar a sua força. A ideia de treinar musculação não é te deixar podre, cansado, acabado. A ideia não é essa. A ideia é fazer com que você melhore o seu rendimento, que você progrida, né? Que você progrida. Porque se você aumenta sua força, você progride, você vai conseguir hipertrofiar muito mais. Então, se você não está recuperado, com certeza seu treino está mal ajustado. Com certeza o seu volume e a sua intensidade de treino estão muito altas para você, né? Por isso que é tão importante as fases de base, de choque e deload, né? Por isso que é importante ter um treinador que entenda das fases da periodização, que consiga identificar quando que você precisa se recuperar, quando que você precisa reduzir volume e intensidade do seu treino. Por isso que é importante você ter um treinador que consiga modificar e modular essas variáveis para você. Você não precisa pensar em nada. Se você tem um bom coach, ele já faz isso para você. Se você tem um bom treinador, você só tem que fazer o que ele manda você fazer. A ideia aqui desse vídeo é para você conseguir entender as variáveis que realmente interferem, tanto positivamente como negativamente na hipertrofia, para ver se você está indo num caminho que vai te gerar o resultado que você quer, ou se você está indo num caminho totalmente contra. Tá? A ideia aqui é te elucidar esses pontos que para nós treinadores é básico, mas que talvez seja muito complexo, e a ideia não é ser complexo, a ideia é pontuar para que vocês entendam como que funciona. Durante muito tempo se preconizou o treinamento super slow, onde as duas fases da contração teriam mais de 10 segundos, 12 segundos, onde aumentaria o tempo sob tensão. E na verdade, esse hype todo que se deu em cima disso já caiu por terra, porque muitos treinadores foram contra e mostraram e comprovaram que, cara, de 0,5 a 8 segundos de cadência é onde se tem os melhores resultados para hipertrofia, tá? Então você não precisa fazer um método super slow, não, porque eu vou descer bem devagar segurando, porque vai romper o maior número de fibras, porque essa aqui é a fase mais inflamatória, e realmente é a fase mais inflamatória, mas a ideia não é essa. A ideia é que você consiga, dentro de uma velocidade adequada, tanto que a velocidade autossugerida se teve bons resultados, né? Mas você não precisa ficar contando, você não precisa contar o número você não precisa contar o tempo, não precisa, tá? Entenda que de 0,5, movimento extremamente explosivo, a um movimento mais cadenciado, você teve bons resultados. Uma coisa que eu acho que é muito importante ressaltar aqui: a técnica do movimento, a tua conexão com a tua musculatura, a tua capacidade de contrair
e estender a tua musculatura, a tua capacidade de se conectar com a musculatura é muito mais importante do que pegar um peso e ficar fazendo assim, ó. Eu posso pegar um pezinho aqui e ficar até amanhã aqui, ó. Não tô. Tá, o meu braço está se movendo, né? Porque eu tô pedindo para que ele se mova com essa carga, mas eu não tô conseguindo gerar a maior tensão mecânica possível. Por mais que seja 5 quilos, eu consigo fazer um movimento, ó. Não precisa ser devagar, ó. O movimento pode ser mais rápido, mas ó, tô conseguindo recrutar. Eu não tô fazendo assim, ó. Olha a diferença. Movimento descontrolado, sem conexão com a musculatura, movimento controlado. A mesma coisa vale para cargas mais altas, né? Eu posso fazer um movimento, ó, sem controle nenhum. Sem controle. Ou eu posso fazer um movimento muito mais controlado. Não precisa ser um grande estudioso para saber. Agora eu te pergunto, desses dois movimentos que eu fiz, tanto com a carga mais leve quanto com a carga mais alta, qual dos dois movimentos você acha que eu vou ter um recrutamento maior das fibras musculares? Qual desses dois movimentos vocês acham que eu vou conseguir sinalizar melhor para a hipertrofia? Qual desses dois movimentos está mais correto dentro do padrão? Qual desses dois movimentos eu vou conseguir ter maior recrutamento de unidades motoras? Que eu vou conseguir utilizar o máximo do meu potencial da minha musculatura, que eu vou preservar as minhas articulações, que eu vou usar menos músculos sinergistas para conseguir fazer o movimento, que eu vou isolar mais a minha musculatura. Entendam, a velocidade, por mais que a ciência mostre uma coisa, você tem que controlar a sua carga. Você tem que estar apto a mover a carga com controle. O tempo sob tensão ele é importante, mas não é tão importante assim. Você não precisa também pegar um cotonetezinho aqui e ficar o tempo inteiro aqui, não. Você precisa de estímulo, de uma tensão mecânica, de uma carga que seja razoável, né? Por isso que eu sempre falo para os meus clientes assim, ó. Ah, mas como é que eu vou conseguir controlar a carga, Pedro? Porra, controlar a carga é muito difícil, né? Como é que eu vou saber se a carga tá certa ou não tá? Como que eu vou saber se 5 quilos é pouco ou se 30 é muito? Pensa o seguinte, eu desenvolvi um esquema de treinamento que eu sempre fico entre 6 a 12 repetições, tá? Você tem que entender o seguinte, quando a gente coloca um número, por isso que a maioria dos meus clientes não tem número, para alguns eu ainda coloco para entender a faixa de repetições, mas muitos já entenderam que o treinamento sempre foi uma coisa muito engessada, uma coisa muito quadrada, e não tem que ser assim, porque o corpo humano, ele é diferente, ele age diferente, o metabolismo é diferente, as pessoas são diferentes e a gente tem que respeitar essa individualidade. Você tem que entender que se o teu coach chegou para você e falou assim, ó, você tem que fazer de 6 a 12, ou você tem que fazer 12, 10, 8, 6, né, que seria pirâmide crescente, né? Vai diminuindo o número de repetições e vai aumentando a carga. A carga tem que estar ajustada para que você, por exemplo, vou dar um exemplo de 12 repetições, tá? Você não tem que fazer 12 sendo 12 a última até a falha. Não, você pode chegar ali e fazer 10, tá, vou parar, 10, 2 repetições de reserva. Guarda energia porque você vai progredir. Deixa para chegar até a falha, ou pelo menos próximo da falha, tá? Na última série, na série mais pesada, ajuste as cargas de acordo com o que você consegue carregar, tá? Não é para você fazer 12, parei. Tá, mas tu parou por quê? Tu conseguiria ter feito quantas repetições de 12 que você fez? Eu acho que eu teria feito umas 20. Então tá muito leve! Tá muito leve, a carga tá mal ajustada. Então tá, então eu vou lá, vou aumentar. É 10 agora, né? 10. Parou em 10. Tá, teria feito quantas? Umas 15. Mano, não entendeu ainda? Ajuste a carga conforme você consiga carregar e que você fique próximo de não conseguir mais executar naquela faixa de repetições, tá? Entenda, a melhor forma de treinar é se desafiando, é colocando carga. A melhor forma de sinalizar a hipertrofia de verdade
é progredindo as cargas. Não tem jeito, não tem como fugir daí. Pode variar estímulo, treino mais tensional, treino mais metabólico, mas ambos vão aumentar a carga, entendeu? Ambos vão aumentar o volume de treino, seja pelo número de repetições, seja pelo aumento da carga, seja pelo aumento da frequência de treino. Treine com consciência. Não adianta vir aqui treinar de qualquer jeito e ficar ali e que não vai funcionar. Coloque uma carga que esteja adequada para você. E por último, mas não menos importante, eu queria ressaltar aqui a amplitude de movimento. Amplitude de movimento, mas o que é amplitude de movimento? A gente sabe que contração muscular é o quanto que eu consigo estender e contrair na minha musculatura. O quanto que eu consigo estender e contrair a minha musculatura. Então por que eu vou fazer um movimento curto? Para gerar mais acidose? Para gerar mais acúmulo de metabólitos? Fazer repetições parciais? Eu sou do tipo de treinador que eu priorizo sempre a maior amplitude de movimento possível para aquele meu cliente, né? A amplitude de movimento tem que ser a maior possível para você, desde que você faça a maior amplitude dentro do padrão de movimento correto. Não adianta querer chegar, agachar até o chão se o teu joelho vai para dentro, se o teu tornozelo vai para fora, se tu faz retificação lombar, retroversão pélvica e perde padrão e etc. Tente melhorar a amplitude de movimento com o tempo, tá? Dentro do melhor padrão possível, tá? Então, se eu faço um movimento curtinho, eu estaria usando menos unidades motoras, menos fibras musculares que seriam recrutadas para fazer aquele movimento. Então, movimento mais amplo, eu consigo recrutar um número maior de fibras musculares para conseguir contrair e ter um trabalho muito mais eficiente, uma contração muito maior, uma maior sinalização para hipertrofia, uma maior área trabalhada. Então, dessa forma você consegue ter um maior aproveitamento de toda a tua musculatura, tá? Então, quanto maiores as amplitudes, melhores vão ser os seus resultados, tá? Mantenha sempre dentro do padrão que você consegue. Se você tem lesão, beleza, fala pro teu coach, explica para ele e vai tentando melhorar essa amplitude com alongamento, com mobilidade, tá? E já aproveitando esse gancho aqui da amplitude de movimento que eu vou falar para vocês. Se alonguem. Alongamento antes do treino é essencial e não gera perda da força, tá? Os estudos que eles comprovaram que gera perda da força é um estudo que não entra de acordo com a realidade, com a maioria dos estudos. A maioria dos estudos a gente não consegue extrapolar para a realidade. A gente não consegue ter essa transferência para a realidade. O estudo que eles fizeram foi o seguinte: a pessoa foi lá, fez um alongamento, se eu não me engano foi de peitoral, e ficou por mais de 60 segundos segurando, né, fazendo alongamento do peitoral por mais de 60 segundos, e logo na sequência ela terminou de fazer o alongamento por mais de 60 segundos do peitoral, ela foi pro supino e fez uma repetição máxima, ela fez um teste de RM com o máximo de carga que ela conseguia, e óbvio que teve perda da força, e se eu não me engano, posso estar enganado, tá, com esses dados, mas foi uma redução de 5% da força, tá? Então vamos supor que o cara fazia supino com 100 kg, ele passou a fazer o supino com 95 kg, o que é uma redução ridícula, o que não vai ter interferência nenhuma na hipertrofia, tá? Então se alonguem. Um músculo alongado está prevenido contra lesões, tá? Um músculo alongado é um músculo que tem mais área para trabalhar, as articulações agradecem, você consegue manter a saúde e as estruturas do seu corpo por o máximo de tempo possível, porque a ideia do treinamento não é só ficar grande ou ficar trincado ou qualquer que seja o seu objetivo. A ideia é te dar tudo isso e manter a sua integridade física. Eu tô aqui como coach e eu tô aqui para te dizer que se
Se você fizer tudo isso que eu falei, você vai conseguir sinalizar da melhor maneira possível para a hipertrofia. Tá? Eu deixei o último ponto aqui porque como não faz parte da minha área, mas faz parte da hipertrofia, queria deixar aqui o ponto que eu acho que é extremamente importante também, entra em todas as questões de variáveis para a hipertrofia, que seria nutrição. A sua nutrição, tá? O seu aporte calórico é extremamente importante para que você consiga sinalizar de verdade a hipertrofia. Eu falei isso lá no começo do vídeo, quando eu estava explicando sobre mecanotransdução, explicando sobre como que funciona a hipertrofia, síntese proteica, etc. Então aqui eu vou deixar em aberto, né, porque essa não é minha área, né? Eu sempre sugiro para os meus clientes buscarem um acompanhamento nutricional, procurarem um nutricionista esportivo, para que ele te auxilie da melhor forma possível, faça todos os cálculos e entenda o quanto de proteína você precisa comer, tá? Tem uns estudos aí que sugerem que para hipertrofia você fique entre 1,6 até 2,5 gramas por quilo de peso corporal de proteína, mas lembrando que tudo tem que ser controlado, tudo tem que ser calculado para você, para o seu objetivo, para o seu corpo, para o seu peso, tá? Se quer ganhar massa muscular, se quer só preservar a massa muscular porque quer emagrecer, independente de qual seja o seu objetivo, procure o auxílio de um especialista, procure a ajuda de um profissional da área, procure um treinador, procure um nutricionista para que ele consiga te auxiliar da melhor maneira possível para despertar esses gatilhos, para desencadear essa cascata de sinais bioquímicos que vão sinalizar de verdade para a hipertrofia. Fica ligado nessas variáveis, elas são extremamente importantes, aplica no seu treino, manda esse vídeo aqui para o seu coach para ver se ele concorda, se tem algum ponto que ele discorda, se realmente ele já segue, já faz isso com o seu treinamento, tá? E eu já peço para você, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi importante para você, se te ajudou em algum aspecto que você não entendia, se te ajudou de alguma forma a entender como que funciona a hipertrofia, se teve alguma informação aqui que você não sabia ou que tinha dúvida, eu peço para você, já deixa o like nesse vídeo aqui, se me ajuda bastante o like, já se inscreve no canal, tá? Compartilha esse vídeo com os seus amigos, compartilha esse vídeo para que essa informação seja passada, para que informação boa, informação de qualidade, de verdade seja passada, para que as pessoas parem de ficar passando informação ruim para frente, para que as pessoas parem de ficar falando baboseira na internet e que isso seja levado como verdade absoluta, tá? Então te peço, já deixa o seu like, se inscreve no canal, toda semana tem vídeo novo, tamo junto, é nóis, valeu, falou!